Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje é 1º de julho e nós encerramos o mês 6 falando sobre um tema tão rico para nós, que é o grande mandamento: amarás. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E nesse mês de junho, portanto, nós seguiremos conversando sobre a prática desse tema, desse mandamento, sobre colocar isso em prática, como exercitar o amor e qual o desdobramento, a repercussão da prática desse mandamento na vida do discípulo. Eu e você fomos chamados por Deus, e ao ser chamados ouvimos a sua voz, e o Senhor Jesus nos ensina que as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhecem a sua voz e seguem o pastor. E esse pastor que nos chamou também nos enviou, e ele nos chama, nos tornando seus filhos, ovelhas do seu pasto, e nos envia para a vida, nos envia para o mundo, dizendo assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, e envio como ovelha no meio de lobos, no sentido de que estamos indo a um ambiente hostil, não necessariamente a mim, mas aos princípios, aos valores que nós compartilhamos, que nós cremos, encarnamos, vivendo e ensinando aos que estão ao nosso redor. São os valores do reino. E um desdobramento central do grande mandamento, amar a Deus e amar o próximo, é deslocar o centro de atenção da vida de mim mesmo para Cristo. Então eu deixo de ser o centro da minha própria existência e Cristo passa a ser esse centro. E quando Ele passa a ser esse centro, eu não volto mais só para mim mesmo. Eu caminho agora, eu vivo agora para além de mim mesmo. Esse além de mim mesmo é finalmente a prática do mandamento. É caminhar em direção ao próximo, é viver em direção ao próximo. E Jesus, após vencer a morte e o pecado, foi crucificado injustamente pelos homens, e isso ele fez para pagar a nossa dívida. E lá na cruz ele perdoou os nossos pecados, ressuscitou, morreu e ressuscitou dos mortos, e finalmente reuniu seus discípulos para a última e grande orientação, o último e grande mandamento. Ele disse: vão e façam discípulos. Isso está lá no registro de Mateus, no capítulo 28. Ele diz assim: e os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto é dividido em três períodos, que ele primeiro diz que agora aquele governo que foi usurpado por Satanás lá no Éden, quando ele capturou a consciência humana, agora foi devolvido a ele. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo: agora não há só uma consciência coordenando a humanidade. Agora eu estou trazendo novamente a consciência do reino de Deus e implantando ela no coração dos homens. E ali ele diz: então vão, ou seja, vocês, os discípulos que receberam essa consciência, agora devem ir. Esse ir ou vão que nós lemos no português, ele pode ser colocado no gerúndio, que é a ação do verbo continuamente. Então ele está dizendo: indo, façam discípulos. O indo enquanto vocês estão na vida, enquanto vocês estão andando, trabalhando, crescendo, estudando, namorando, casando, tendo filhos, tendo seus negócios, prosperando, tocando a vida de vocês, enquanto vocês estão fazendo isso, façam discípulos
de todas as nações. Então ele primeiro fala do poder que foi usurpado e ele retomou. Ele dá a ordem para que se vá e enquanto se está na vida se transmita o Evangelho. E finalmente ele diz duas coisas ainda, né? Que as pessoas que crerem devem fazer uma confissão pública através do batismo, como sinal de aliança. E por fim ele diz, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Nesse mês nós vamos conversar sobre isso. Como que é ir, como é que é estar na vida e transmitir aos que estão ao nosso redor a verdade do Evangelho. Essencialmente isso é viver para além de nós mesmos. É algo de uma nova consciência diferente da consciência humana hoje, que é focada em si mesmo, é autocentrada, é materialista, é progressista no sentido de estar buscando novas verdades sempre, portanto também é relativista, e nessa sociedade que ele fala que é um ambiente hostil, ele usa a linguagem de lobos, não são nossos inimigos, mas são aqueles que vão estranhar a mensagem que nós estamos transmitindo. Mas mais do que falar uma mensagem, nós também somos a mensagem, pois estamos indo e transmitindo a essas pessoas o amor de Deus através da prática. Então nesse mês eu quero convidar você a reservar tempo para pensar sobre o que nós vamos conversar nessa semana, orar sobre isso e pedir que Deus use você. Estamos iniciando uma semana nova e nos dias que vão se decorrer, você estará na atividade do seu dia a dia. E é nessa atividade que o Senhor chama você para viver para além de si mesmo. E além de si mesmo é viver transmitindo a verdade do Evangelho para o próximo, amando o próximo. E isso lhe trará maior e melhor sentido para a sua vida, sentido para viver. Bom, nos encontraremos em alguns devocionais nessa semana. Deus te abençoe, ore sobre isso e tenha um mês muito abençoado vivendo para além de si mesmo.